Inspiração. E hoje conosco aqui, Rafaela Galvão. Rafaela Galvão que está no nosso terceiro episódio. A Rafaela Galvão, e eu já estou chamando de Rafa, né? Mas ela também já está me chamando de Fábio, então tá tudo certo. Ela é trainer, diretora da Dale Carnegie Santa Maria e Região Central, franquia internacional de treinamentos. Além disso, ela é graduada em design, pós-graduada em gestão de pessoas, tem mais de 20 formações na área de desenvolvimento humano e hoje ela é aluna de psicologia. Ela já treinou mais de 600 pessoas e é a primeira mulher no Brasil, gente, prestem atenção, quem ainda não conhece a Rafa, primeira mulher no Brasil a ser diretora de uma Dale Carnegie aos 25 anos. Bem-vinda, Rafa. Obrigada, que Fábio. Currículo, hein? Gente, com 27 anos, tudo isso aqui, que maravilha. Obrigada, Fábio. É uma alegria, uma satisfação estar aqui contigo nesse programa que, como diz o nome, é inspirador. O Inspiração, ele tem esse objetivo, gente. Vamos retomar, a gente está recém no terceiro programa, já passaram por aqui, nesse microfone, nessa luz baixinha aqui que faz a gente se sentir em casa, nesse ambiente acolhedor. Já passaram por aqui Marta Daime, Anne Desconze e a Rafaela, ela foi, eu selecionei a Rafaela porque assim, já expliquei para a Rafa qual é o critério aí de escolha das mulheres que vêm aqui conversar comigo. Preciso admirar. É um projeto que eu quero trazer, eu quero conhecer a história dessas mulheres e mais do que isso, das mulheres que vieram antes, que influenciaram a Rafa, que imprimiram muito do seu DNA na Rafa, que ajudaram a Rafa a chegar até aqui, que vão ajudá-la a chegar onde ela quiser. E eu quero conhecer um pouquinho a história de todas essas mulheres. Então, sim, nós vamos aqui conversar, homenagear a Rafaela, mas nós vamos conhecer e homenagear, e estão também conosco aqui hoje, essas mulheres que influenciaram e que vieram antes da Rafa. É essa a proposta do Inspiração e vamos começar. Lá na infância, Rafa, quem é a primeira mulher que te influencia? Quando eu lembro da minha infância, eu acredito que tem alguns valores que me permeiam e permeiam a minha história também. E a minha infância, as mulheres que me inspiraram são as minhas avós, principalmente. Porque o valor que minhas avós carregam e que eu carrego também é o valor da família. As minhas avós, elas são muito afetuosas. Uma delas faleceu uns anos atrás, a mãe do meu pai, e a outra a avó Esther, a avó Lourdes e a avó Esther. A avó Esther, mãe da minha mãe, ela é de Tupã. Vamos falar um pouquinho da Esther, vamos começar pela Esther. O que tu vivenciou com ela e o que tu sabe da história dela assim, que te marca? O que mais me inspira na avó Esther é que ela é uma mulher muito forte e batalhadora. Porque ela veio de uma região, de uma cultura em que ela morava para fora. Até o meu avô faleceu bem cedo, com 50 e poucos anos. E até essa época, minha avó ela não ia para a cidade. Então, ela não tinha muito contato, eu lembro que ela contou que ela nunca tinha ido no banco, ela não sabia ainda como se virar sozinha. Tá, mas ela tinha, quando o teu avô morreu, aos 50 e poucos, né? Quantos anos ela tinha e quantos filhos já? Ela tinha uns 40, ela só tem uma filha, que é a minha mãe. É a filha única. E aí ela precisou fazer essa transição sozinha. A minha mãe ela já não morava mais com a minha avó, porque minha mãe ela foi para o internato muito nova, muito cedo. E a minha avó fez toda essa transição sozinha. Ela é uma mulher de muita resiliência, muita fibra. Ela se mudou então para a cidade, começou a vida novamente, numa nova perspectiva, continuou lidando com gado, com plantação, com soja. Hoje ela arrenda as terras, mas ela é uma mulher assim que para mim ela representa essa resiliência e família. Porque apesar da perda do meu avô, ela nunca abriu mão da gente estar juntos, da nossa conexão, do trabalho, de seguir, de continuar. Minha avó é uma mulher assim que ela inspira força, ela é muito forte.
eu já fico emocionada nas primeiras falas, porque eu penso, gente, não é acaso, a gente já começa a história entendendo por que a Rafa já está onde ela está. A Esther, ela morava em Santa Maria, era no interior, como é que era? No interior, eles chamam de Japepó, perto de Júlio de Castilhos. Mas pertence a Júlio. Exato, agora é um município por ali, e aí hoje ela mora em Tupaciretã. Quando o avô faleceu, ambos trabalhavam no campo. Então, teu avô era agricultor, produtor rural. Isso, enfim. Exatamente. E aí, quando ele morreu, ela decide que para ter uma chance melhor de criar a filha, ela precisava ir para a cidade. O que ela faz na cidade daí, quando ela resolve? Ela ia e voltava, no caso, mas ela seguiu tanto trabalhando no campo, tanto trabalhando onde ela sempre esteve com o meu avô, quanto também fazendo essa transição para a cidade, para estar mais perto, porque a minha avó ela tem várias irmãs. Então ela foi em busca também de estar mais próximo da família dela, de construir essa rede de apoio, já que a minha mãe ela já residia. Tua mãe tinha quantos anos quando o pai faleceu? Minha mãe tinha, não sei quantos anos a minha mãe tinha. Minha irmã tinha 2 anos. Não, ela era... Já era adolescente, já? Ela já era adulta. Adulta já? Isso. Ela já tinha minha irmã. Minha irmã é 4 anos mais velha que eu. Foi em 1992, 93, por aí que isso aconteceu. Que meu avô faleceu. A minha mãe, ela já era de Cruz Alta. Ela saiu cedo de casa para estudar no internato das freiras em Cruz Alta. E aí, nessa transição, ela perdeu um pouco assim desse contato de estar sempre com o meu avô, de estar no campo. Minha mãe não é a mulher do campo, mas a minha avó é essa mulher. Tá, e a Esther, o que ela contava para vocês assim nessa ida então para a cidade? Continuava cuidando do campo, mas tinha todo esse... É difícil para a mulher hoje, né, quando acontece isso. Imagina naquela época. O que ela contava assim que para ela era o mais difícil? Nesse exemplo que tu falas de força, o que ela fazia assim no seu dia a dia, nos atos que te dá orgulho, que tu diz, poxa vida, isso eu vou pegar para mim? Sabe que minha avó, na verdade, ela não compartilhava muito essas histórias. Eu acredito que para nos proteger. E aí um dia, tomando um mate na varanda dela, embaixo de uma árvore, ela foi contando um pouco dessas histórias e eu fui entendendo também o porquê de tanta força da avó. Porque ela compartilhou que quando ela saiu de lá, ela não tinha o apoio, assim, para saber como que se iniciava, como que faziam as coisas. Ela não tinha também outros filhos com ela que pudesse dar um suporte, daqui a pouco, um cuidado maior. Minha mãe e meu pai sempre cuidaram muito dela. Mas ela teve que continuar dentro dos recursos que ela tinha, das possibilidades que ela tinha, sabendo que antes ela era mais voltada para cuidar da casa, o cuidado com o meu avô, que era uma perspectiva mais da mulher, e de repente ela assumiu a posição patriarca, a posição que precisa prover, precisa cuidar, precisa se cuidar também, porque ela sempre foi muito sozinha, mas ao mesmo tempo ela é uma mulher que ela agrega, onde ela está, ela foi junto com as irmãs, então as irmãs têm um amor muito grande por ela, ela derrama amor também sobre a vida da minha mãe. E nós, eu e minha irmã, sempre fomos atrás dela pra gente se aproximar, pra gente estar junto, então tem muito disso. Nessa cena, se tu chama na memória agora, nessa cena da árvore, e tu conversando com a dona Esther, com a avó Esther, que fala dela que mais te emocionou? A fala dela foi quando ela disse que como ela lidou, porque no meio em que ela estava, ela me contou que eram só homens. E ela, né, tinha a esposa do caseiro junto, mas que nesse meio de homens ela foi indo pedindo ajuda e que alguns deles estenderam a mão para ela, um tio, e que foi apresentando ela para algumas pessoas na cidade, dizendo, olha, ela é a esposa do Eli, ela agora ela quem vai tomar conta, então abre as portas para ela. E aí isso me chamou bastante atenção e me marcou por essa necessidade de ter que ser apresentada, de alguém ter que abrir as portas para ela, para que ela pudesse
realmente assumir esses lugares para que ela tivesse esse apoio, esses recursos que ela precisava. Que bonito. A avó Esther. Agora vamos para a avó materna, que é a avó, a materna, a paterna. Paterna, isso. Paterna. A avó Esther a avó Esther é por parte de pai. De mãe. De mãe. A avó... Agora a paterna é a avó Lourdes. A avó Lourdes. Exato. A avó Lourdes é aquela... Tu tens contato aí, a avó Esther? Sim. Tá. E ela tem contato com vocês? Mora com vocês? Como é que é? É diário, é semanal, toda... Ela mora em Santa Maria? Ela mora em Tupã ainda. Em Tupã. A gente liga, visita, tá sempre perto, sempre junto. Então tá. E a avó Lourdes, então? O que a avó Lourdes te ensinou? O quanto ela te influencia? O que tu trazes da avó Lourdes? A avó Lourdes, ela é o sinônimo daquela típica avó. Porque a avó, ela me lembra de chá de hortelã com bolachinha, ela me lembra de sopa quentinha com um pãozinho molhado. A avó é aquela que esperava no Natal, nas datas comemorativas, sempre com um banquete para receber os netos. A avó Lourdes é aquela que a gente sentava todos os netos em cima da cama e ela contava historinhas de Maria, de Jesus, ela nos fazia dormir. Ela é uma avó muito amorosa. Era uma avó muito amorosa. Então, assim, todas as vezes que a gente estava com ela era um momento especial só pelo jeitinho dela de ser com cada uma das primas, cada uma de nós, netas. E a avó Lourdes, qual é o contato hoje com ela? A avó, ela faleceu já há alguns anos, uns 5, 6 anos já. Vocês conviveram um bom tempo. Né? Sim. E a avó Lourdes, então, ela era mais a que cuidava, que provia a casa. Além desse amor, desse apego à família, desse afeto, né? Então, tu tens a avó Esther, que é aquele modelo de força. Exato. Acho muito bonito. E como nós mulheres... quando eu falo nós mulheres, gente, eu sempre estou falando de mim. Então, assim... como é difícil pra gente às vezes pedir ajuda. É verdade. É muito difícil pedir ajuda. A gente às vezes precisa estar lá no fundo do poço, porque de nós é cobrado que a gente tenha força, que a gente tenha coragem, que a gente tenha resiliência, que a gente... Então, quando nos chamam às vezes de guerreira, isso tem um outro objetivo, né? Que é pra gente não fazer isso, que eu acho que é uma força gigantesca quando a gente pede ajuda, né? Eu acho que é uma mulher forte, mas também uma mulher... Eu acho que além dessa questão da mulher, nos falta às vezes um pouquinho de humildade para a gente entender que pedir ajuda não é uma fraqueza. É verdade. Né? E a avó Lourdes é esse amor, esse apego à família. Como é que dentro do seio familiar a avó se movia? Quer dizer, ela tinha a liderança dentro da família? Como é que ela era? Como é que era a voz da avó Lourdes dentro da família? A avó, assim como por parte de mãe, o meu avô também faleceu cedo por parte de pai. Então, a avó Lourdes, ela era o ponto de conexão. As duas, a mesma história. Seguiram as duas, assim, nessa liderança também da família, porque a avó Lourdes, ela era o ponto de conexão entre todos os primos e tios, diferente da família da minha mãe, que é só ela, filha única. Na família do meu pai, ele tem mais 2 irmãos e cada irmão tem 2 filhas. Então, nós somos em 6 primas e as primas sempre adoram se juntar. E quando a gente tinha os natais, por exemplo, era o momento de conexão em que a minha avó sempre proporcionava pra gente, seja através da comida, que era um jeito dela de demonstrar amor. Amor e afeto. Exato. Geralmente, eu me lembro da minha avó também, Rafa, e eu não entendia na época. Às vezes tu precisa viver assim muito tempo e entender por que ela fazia tantas coisas. Eu digo, vó, mas não precisa tudo isso. Não, mas é que tu gosta disso e gosta mais daquilo e tem aquele outro, teu irmão gosta disso.
Era forma, porque numa família alemã também, né, que demonstrações de afeto, não eram esse eu te amo, isso que a gente fala muito, que a gente fala, que a gente ouve dos filhos hoje, isso não era daquela época, daquela vivência, mas era a forma que ela demonstrava o amor. Né? Exatamente. Falamos então da avó Esther, da avó Lourdes, e agora nós vamos falar da mãe da Rafa. Nos conte a história da mãe da Rafa. Eliane Galvão. A minha mãe, ela é uma fonte de inspiração para mim, porque desde muito cedo ela saiu para estudar. Ela viu que se ela continuasse em casa, apesar de tudo que ela recebia de carinho, de tudo que proporcionava naquele lugar, ela ia seguir num ambiente que era mais voltado para a cultura do servir, né, de fora, e ela não queria isso. Então ela decidiu sair de casa com 7 anos de idade para ir para o internato para poder estudar, porque ela sonhava. Mas ela decidiu com 7, Rafa? Ela pediu para os pais, ó, eu quero ir estudar com 7 anos. Tanto que ela sempre disse que foi um marco, porque quando ela falou isso pro meu avô disse para ela que se ela saísse, ela não voltaria, que ela teria que manter a decisão dela. Com 7 anos, Rafa? Sim. Minha nossa. E aí ela foi e ela conta que ela chorava todas as noites, porque uma criança se sentindo sozinha, sentindo o desafio que era estar lá no internato junto com as freiras, mas que ao mesmo tempo os livros eram a companhia dela, o estudo era a companhia dela. Então ela ia lá pro banheiro, ligava aqueles bicos de luz bem distante assim, e ficava lá lendo, estudando. E ela sempre foi apaixonada por isso. Nesse início, aos 7 anos, assim, como é que era? Como é que ficou o contato com mãe, com pai? Podia ver? Como é que era final de semana? Como é que isso funcionava? Podia. Ela continuava vendo. Ela morou um tempo também com a minha tia, irmã mais nova da minha avó, e de tempos em tempos ela visitava, não sei exatamente qual era a frequência, se era todos os finais de semana, mas daí ela visitava, tanto ou com a tia ou lá com os... E não era na mesma cidade, tu falaste que é Cruz Alta, né? Cruz Alta que ela estudava. E os pais moravam, teus avós onde moravam? Os meus avós moravam lá nessa lugar que a gente chama de Japepó, que é perto de Júlio de Castilhos. Também não era muito longe, né? Tá. Aí a Eliane estuda no internato até que idade? Como é que vai isso? Ela seguiu desde que ela iniciou os estudos, ela nunca mais parou, até hoje, digamos assim. Ela conheceu nesse caminho, nessa trajetória, enquanto ela estava em formação, o meu pai, muito cedo também, aos 16 anos de idade, e eu acredito que 18 anos ela já se casou, e eles iniciaram a vida juntos. Com 18. Isso tudo lá em Cruz Alta. E o que a tua mãe, quando saiu daí? Fez o ensino médio? Como é que seguiu a trajetória dela? Então, aí ela optou por seguir em pedagogia. E ela, desde lá, foi fazendo tanta formação. Depois ela teve a minha irmã mais velha, a Gabriela. Depois teve a mim. E ela lembra, inclusive, de alguns momentos, como, por exemplo, quando ela estava grávida e ia na consulta e levava os cadernos das provas para corrigir. Em momentos também que meu pai não estava bem, que ela levava no hospital os cadernos para corrigir. Então, sempre acompanhou a vida dela, a parte acadêmica, essa paixão também tanto pelos estudos quanto pela formação. Ela deu aulas em Cruz Alta, era professora de primário, como é que foi a trajetória dela na profissão? Então, aí eles se mudaram para Santa Maria, porque meu pai trabalhava no banco. E aí ele foi transferido para Santa Maria, eles foram transferidos e eles vieram para cá. E ela deu continuidade na formação dela. Ela fez logo depois mestrado, especialização, doutorado, e sempre buscando pelo conhecimento, pela formação. E ela deu aulas aonde depois? Ela deu aula no município, deu aula no estado. Atualmente ela é coordenadora de pedagogia na UFN também. Há alguns anos ela está lá. Ela foi também da Secretaria de Educação do município, na SMED, trabalhou por alguns anos, sempre voltada à parte da educação. Ela tem orgulho de ser professora.
E o que da Eliane tá em ti? Muito dela. Eu acredito que a das mulheres que me influenciam, a minha mãe é a principal. Porque a minha mãe, ela sempre disse que, independente da escolha que eu fizesse, quando eu era adolescente, eu não sabia o que eu queria para minha vida, não sabia o que eu queria fazer. Mas ela sempre apostou e disse, Rafa, se é design, não interessa se as probabilidades do mercado são favoráveis ou desfavoráveis. Sim. O que interessa é o quanto de dedicação tu vai colocar para conquistar aquilo que tu quer. Então, o sucesso para minha mãe tem mais a ver com a nossa dedicação, a nossa paixão, a força de vontade que a gente coloca, do que qualquer outro dado, estatística. E isso eu tenho muito dela, porque a partir das minhas decisões, quando eu iniciei também na Dale Carnegie, eu sabia que eu ia fazer acontecer para minha vida. Porque minha mãe sempre me ensinou isso, para a gente batalhar e assumir as posições que a gente quer a partir do nosso esforço. Ela nunca colocou nada sobre nós, nem eu, nem a minha irmã, do que a gente deveria ser. Muito pelo contrário. Ela sempre apostou que a gente buscasse nos conhecer, nos entender e, a partir disso, batalhasse e que a gente tivesse. Ela sempre ofereceu todo o suporte, disse que estudos nunca ia faltar para a gente conseguir alcançar o que a gente queria. A gente falou da Esther, nós falamos da Lourdes, nós falamos da Eliane. Olhando já assim, a gente brevemente conheceu a história das três, mas também pela tua fala, a tua família, tanto de pai como de mãe, ela tem muitas mulheres, certo? Bastante. É a mulherada que domina aí mesmo? Falaste em 6 primas, sim, né? 6 primas. E por parte da minha avó, por mais que a minha mãe seja filha única, ela tem, se eu não me engano, 5 irmãs que são bem próximas. E aí as irmãs também têm filhas. Então, quando a gente vai para Tupã, para a cidade da minha avó, a gente se reúne também com outras mulheres. Daí quantos homens e quantas mulheres tem nessa reunião? Tô imaginando a sala, Rafa. É mais mulheres do que homens. Aí nas reuniões familiares, assim... É melhor contar os homens, que vai ser mais fácil. É mais fácil contar os homens. E como é que foi a trajetória? Tá, a Gabriela, ela veio antes, mais velha do que tu. Sim, a Gabi tem 4 anos a mais. Ela vai fazer 32 agora, ela tem 31. Tá, e aí a trajetória de vocês a partir então da formação da mãe, a mãe começou a trabalhar, vieram. A Gabriela já veio com tua mãe, tinha quantos anos? Boa pergunta, eu sou um pouco ruim de... Mas ela já atuava como professora? Já atuava. A Gabriela faz o quê? A Gabi, ela é médica, dermatologista. Excelente, por sinal. Eu também. Agora, Rafa, por mais que essa autonomia, essa independência da escolha de pai e mãe permitirem, viabilizarem que os filhos escolham aquilo mesmo que gostarem de fazer, aquilo que fizer sentido para eles, já dá muito cedo uma responsabilidade. É muito bom, é muito acolhedor a gente saber que a gente pode pensar pela gente, que a gente pode, mas também é muita responsabilidade muito cedo. Como é que foi para tu escolheres assim a hora que tu disse, não, eu vou seguir por aqui? Teve muitas dúvidas, tu em algum momento disse, não, mas eu vou tentar, se não der eu me permito voltar e tudo bem. Como é que foi isso, esse processo? Pois então, eu finalizei o colégio em uma fase bem turbulenta da minha vida, então eu ainda não sabia o que eu queria, de fato. Eu tinha ido conhecer opções, as graduações, os cursos, e eu optei por fazer design, a formação em design. Quando eu estava no meio desse processo, eu fui percebendo que futuramente trabalhar nessa área não era muito aquilo que eu desejava, não combinava com o que eu entendia que era de acordo com as minhas habilidades, com o meu desejo mesmo. E eu já estava finalizando a graduação quando eu fiz o treinamento Dale Carnegie, que aí entra Dale Carnegie na minha vida e me faz perceber que de fato não era isso. Aquilo. E aí entra também esse suporte da minha mãe, dos meus pais, de sempre dizer que vamos recomeçar, né? Às vezes as pessoas acreditam que por tu ter tomado uma decisão e mudar, transicionar, tu fez uma escolha errada. E é um fracasso, né? As pessoas entendem como um fracasso. E por isso que para os adolescentes, e eu tenho em casa, é tão difícil
fazer essa escolha. Exatamente. Porque parece que não se pode voltar atrás. Não... Devia ser um processo tão natural, né? Eu vou lá, vou experimentar, se não for aquilo, eu vou por outro caminho. Exatamente. Mas não costuma ser. Não costuma ser. E ainda bem que eu recebi todo esse incentivo para que eu pudesse dar continuidade. Então, assim que eu finalizei, porque daí com o treinamento da Eucárica eu percebi que não era isso, eu ainda não sabia exatamente o que eu queria, eu decidi finalizar, já que faltava um ano para me formar. Eu iniciei daí também trabalhando na área de design, numa agência de publicidade e design, e isso me possibilitou ainda mais entender que esse caminho era um bom caminho, uma boa opção, mas não ia fazer parte do meu futuro. Aí eu já iniciei na pós-graduação de gestão de pessoas e ali eu vi que brilhou o olho. E como eu continuava também na Dale Carnegie, assim, depois de ter feito o treinamento, eu fui líder de turma, fui entrando para a parte comercial, e aí eu decidi, chegou um momento em que conflitava um pouco a agência e Dale Carnegie. E eu precisava tomar uma decisão, e eu tomei a decisão por aquilo que eu me enxergava muito dentro de uma trajetória, dentro de uma carreira, que era Dale Carnegie. E aí, por isso, eu finalizei a pós-graduação de gestão de pessoas e já entrei comecei a pensar, porque daí veio a pandemia, e eu pensava que aquele título de design não era algo assim que dizia sobre mim. Então, eu queria uma graduação que eu pudesse dizer assim, não, essa graduação realmente é algo que eu vivo no meu dia a dia. E a psicologia tem muito do que eu atuo dentro do desenvolvimento humano. É claro que Dale Carnegie, ela tem uma metodologia, então eu não sou terapeuta, não sou psicóloga dos meus clientes, mas a psicologia em si, ela é um estudo que para diferentes áreas ela entra muito, assim, ela serve muito. E Por isso que a gente diz que todo mundo deveria fazer terapia. Louca quem acha que não precisa fazer. Né? É por isso, é porque a gente acaba se conhecendo tanto, né? E ajudando tanto, é tão significativo, e as pessoas às vezes ainda têm os psicólogos me dizem isso, ainda existe preconceito. Muito, infelizmente. Tanta gente. Tá, e aí tu escolhes, então, faz a pós-graduação, e nisso tu continuas junto no Instituto, já dando treinamento. Quando é que tu começa? Quando é que chega em que momento chega essa fase que a Rafa assume como primeira mulher a promover, a coordenar esses treinamentos aos 25 anos? Eu fiz o treinamento de Dale Carnegie aos 20 anos de idade, com uma mulher também, que ela é uma mulher que me inspira, que é a Eliette Palma. A Eliette, ela... Gente, conheci a Eliette num evento, agora estou me lembrando dela. Isso mesmo. Ela fez várias perguntas, se apresentou e tal. Viu como esse mundinho é muito pequeno? Eu fico encantada com essas histórias. Sim. E a Eliette, ela foi minha instrutora, então minha trainer, quando eu fiz o Dale Carnegie. E o treinamento transformou a minha vida, por quê? Porque eu fui para Dale Carnegie por um motivo muito específico, que eu desmaiava para falar em público. Sério? Sim. Imagina! Eu já era conhecida como a menina que desmaia para falar em público, e na graduação de design que eu fazia na época, lá na UFN, eles chamavam a ambulância. Então era sempre um fiasco. Todas as vezes. Chegava a tua hora, já ficavam esperando ali para até acudir. Gente, inimaginável. Aí a terceira, quarta vez, assim, que chamaram a ambulância, que teve toda essa situação, eu decidi que eu precisava superar esse medo. E aí o meu pai já conhecia o treinamento da Dale Carnegie, ele já havia feito e me apresentou. E aí foi que eu conheci a Eliette. E a Eliette, ela foi minha instrutora e me mostrou mais do que uma metodologia, mas um estilo de vida. Porque a Eliette carrega muito os princípios da Dale Carnegie, que é esse olhar para a outra pessoa, sinceramente. A Eliette, ela sempre conduziu o negócio desde que eu comecei a fazer parte da equipe, que assim que eu finalizei, aos 20 anos, o treinamento, eu dei continuidade sendo líder de turma, que é tu refazer o treinamento, ainda não fazia parte da empresa. Depois eu entrei para a equipe comercial, então aos 21 eu já estava dentro da equipe. E a Eliette, ela sempre me inspirou pelo jeito de conduzir o negócio com um equilíbrio emocional muito grande.
independente de se a turma estava por chegar, se algum desafio era lançado, se algum cliente, algum participante tinha um comportamento mais desafiador, a Eliette estava sempre serena. Então, eu tenho muito isso, assim, de me inspirar nela, no jeito de levar o negócio e no jeito de lidar com as situações. Mas, Rafa, tu não acha que para a mulher isso soa como quase uma obrigação, ser sempre sereno? Porque o homem, quando ele é firme, como ele é argumentativo, não, ele é bem posicionado. Quando a mulher, ela é firme ou ela defende um argumento de uma forma mais incisiva, está destemperada, deve estar com um TPM. Por que tu não acha que para a mulher se exige essa serenidade de uma forma, muitas vezes até cruel? Acredito que sim, Fábio. Bastante assim voltado para que a gente tenha, às vezes, alguns... É como se a gente fosse mais para esse aspecto do barraco, né? Que já vai trazer algum conflito, porque às vezes mulher com mulher também acaba que num ambiente maior gera algum confronto. Então, as pessoas veem muito assim. Mas essa não é a realidade que eu percebia e que a Eliette me mostrava. Porque ela sempre foi posicionada. Só que o que eu aprendi com ela é que para que a gente se posicione nas situações, a gente não precisa aumentar o tom de voz, a gente não precisa ser reativo, que o que o outro está nos entregando diz sobre ele e não sobre nós. Então, quando algum cliente gera um desafio, eu permaneço sorrindo, porque a Eliette me ensinou muito sobre isso, separar as coisas. E nos blindarmos mais. Mas isso não te exige muito? Às vezes tu tem vontade de mandar a pessoa lá para aquele lugar, tipo assim? Tu sabe que aí entra um outro ponto da minha vida que fala basicamente de tudo que eu sou, que é a minha fé, que é esse aspecto que eu acredito que é o que mais me protege emocionalmente, que é o aspecto espiritual. Então, eu digo que eu tenho compaixão, eu tenho um sentimento assim de... Não é raiva, não é indignação, não é pena, é pensar. Eu acho que isso quando a gente consegue fazer, e eu estou em exercício, tá, gente, que não consigo na maioria das vezes. Quando a gente consegue entender na prática que a pessoa ela está agindo com a gente porque ela tem uma necessidade que não está satisfeita, mas é dela. Não é nada pessoal com a gente, não é. E a gente se sente todo o tempo condenado, avaliado, julgado. Porque se a gente conseguisse ter esse entendimento, e eu acho que isso também a psicologia ajuda muito, né? De conseguir entender que isso é do outro e que tu não pode pegar para ti. Exato. Que tu tem que pegar para ti só aquilo que vai ser bom para ti, só o aprendizado. Porque às vezes também a gente nesse exercício, Rafa, a gente fica tudo, tá, mas isso é dele, isso é dele, não, tem coisas que eu tenho que me apropriar, que são minhas, para eu melhorar, que fazem sentido e que eu posso a partir daí melhorar. Eu queria, retomando também, Rafa, a história um pouquinho de todas essas mulheres, o que delas tu pensa assim, tá, mas nesse aspecto eu vou ser diferente. Não precisa, obviamente, citar nomes, que não é esse o objetivo. Mas, tipo, a partir daqui, o meu caminho eu vou trilhar diferente nesse quesito. O que a Rafa não quis trazer com ela? Não é nem reproduzir, porque acho que reproduzir não é a palavra. Mas o que ela escolheu não trazer, que veio dessa mulher, que a Rafa decidiu que, não, a partir de mim agora a gente vai fazer diferente esse aspecto. Fábio, tem a pessoa mais próxima a mim, que ela é o oposto de mim, mas ao mesmo tempo a gente se ama muito, que é a minha irmã. A Gabriela. A Gabriela. Por quê? Porque das duas filhas, a Gabi sempre foi a filha que era estudiosa, que era mais quieta, que era aquela filha assim, ela nunca... Se alguém era chamada na escola, já sabiam que era a Rafaela. Me conta essa aí, chamaram a dona Eliane na escola para falar da Rafaela. Inúmeras vezes, sabe? Sério, por quê? Tu perguntava demais, o que tu fazia? Conta aí o que tu fazia. Então, na adolescência, eu tive uma fase muito difícil. E aí talvez envolva o porquê de eu ser uma pessoa hoje que tem um equilíbrio emocional diferente. Porque na minha adolescência, o desequilíbrio era total.
E eu vivenciei por 5 anos uma perspectiva de depressão, ansiedade, uma série de transtornos psicológicos que me levaram a ter e mais somado à própria adolescência, que é uma série de emoções e dessa rebeldia que faz parte de buscar se conhecer, que o adolescente passa por essa transição. Eu estava, então, querendo fugir de casa, Meu Deus, essa mulher querendo fugir de casa. Fugir de casa, se revoltava com os meus pais, não aceitava o jeito que eles agiam comigo, queria confrontar na escola também, era pega, às vezes, ou seja, colando nas provas. Gente, eu nunca imaginei, eu não consigo imaginar essa cena. A gente estava falando desses aspectos de barraco. Sim. Brigava no colégio, pegava pelos cabelos, né? Tinha que ser chamada. Tu já pensou se você hoje já né? Aí nas redes sociais. Briga na escola, Rafaela. Às vezes até as pessoas que me conheciam no colégio diziam, mas como assim? Tu agora. Tu é tua mesmo, aquela? Porque assim, era chamada para ser suspensa porque brigava assim de pegar mesmo fisicamente. Então, as pessoas, assim, que me irritavam de alguma maneira, quando eu disse, daí a raiva tomava conta e eu ia lá e... Vamos resolver. E vamos resolver agora. E dormia no banheiro, fugia, não fazia as aulas direito, repeti de ano, fui convidada a me retirar de um colégio em que eu estudei. E, então, assim, durante a adolescência, meus pais vivenciaram inúmeros episódios de uma crise de adolescente rebelde mesmo e doente também, né, Fábio? Porque a depressão, ela é algo assim que até a gente está no Setembro Amarelo, né, que não é muitas vezes bem visto, não é cuidado com o devido cuidado que merece ter. Mas a pessoa, e o adolescente principalmente, ele vive em risco quando ele está em depressão. Então, as pessoas não compreendiam. E o adolescente, ele quer pertencer aos grupos. E isso me trazia mais e mais a rejeição dos grupos em que eu frequentava. Então, eu sempre ia buscando me adaptar. E aí entra, eu acredito que uma também das mulheres principais da minha vida, que foi aos 19 anos. Porque depois de tudo isso na adolescência... Fábio, eu fui assim, eu não sei em quantos psicólogos, psiquiatras, médicos eu fui levar. Ninguém dava jeito na Ninguém dava jeito. Gente! Fui internada até mesmo. Ficou internada? Quanto tempo? 10 dias. Então, assim, os mais diferentes meios para que pudesse recuperar. E minha família sempre teve muita fé. Sempre acreditou em Deus. Só que a gente buscava, Fábio, de tudo, em qualquer lugar. Se dissessem assim, lá tem uma pedra e aquela pedra... Se ajuda, eu vou lá. Ia lá e passava a mão na pedra, sim, sabe? Sim. Porque eu queria muito sair daquilo. Porque quando a gente está vivenciando uma fase de depressão, parece que a vida nunca vai ser diferente. Parecia que a vida não consegue te imaginar longe dali, né? Não tinha esperança. A vida vai ser sempre preto e branco para mim. Eu fui condenada a isso. Era esse sentimento que eu tinha, assim, de um peso muito grande. E tudo que me diziam que eu podia melhorar, que podia dar certo, eu ia. Eu aceitava sempre, independente do que fosse. E dentro disso, assim, nunca teve algo que realmente mudou, que transformou. Às vezes aliviava por um tempo, era um passe, era um banho de sal grosso, mas não limpava de fato. Voltava. E aí uma mulher aparece na minha vida, que na verdade ela é muito amiga da minha mãe há muitos anos, que é a Mara. E a Mara, num dia em que eu tô chorando dentro de casa, em que eu tô quebrando os porta-retratos, ela chega, me olha e diz para minha mãe, Eliane, tu tem uma Bíblia aqui em casa? E minha mãe disse, olha, eu tenho da catequese lá do internato. E daí encontrou aquela Bíblia. E aquela mulher, naquele dia, ela fez uma oração por mim. E daquele dia eu senti uma paz muito grande através daquela oração. Depois daquilo... Isso tu tinhas 19? 19 anos. Depois daquilo, ela disse que ela faria um propósito, que todos os dias, 5, 6 da manhã, ela levantaria e ia orar pela minha vida. E eu fiquei constrangida por aquele amor, por aquele carinho que se dispõe a levantar todos os dias para orar por mim, né? Sendo que quem faz isso pelo outro? E a Mara, ela veio então para trazer o meu valor principal, que é o valor da fé, que é o valor que me transformou em... Se hoje eu tenho algum reconhecimento na empresa, na Dale Carnegie, eu não acredito, Fábio, que tenha sido
pelas minhas habilidades, pelo meu mérito de Rafaela. Eu dou todo o crédito a Deus. Porque ele mudou e transformou a minha vida de que eu não me reconheço em quem eu era antes. É um novo eu a partir desse contato com ele. Então, desde que a Mara fez isso por mim, eu desejei fazer isso por outras vidas. Porque se existe alguém que é capaz de mudar a minha história, eu quero mudar a história de outras pessoas também. E eu sei que eu não posso fazer isso, mas eu sei que eu posso ser instrumento disso. Eu posso ser vaso, como diz, nas mãos do oleiro, né? E desde lá foi isso que eu desejei. E aí Deus vem com a Dale Carnegie me mostrar que em uma empresa de desenvolvimento humano eu vou levar para as pessoas uma mudança que é para que elas se relacionem melhor nas suas famílias, com seus filhos. Fábio, eu escuto histórias do treinamento de pessoas que perdoam os seus filhos, perdoam seus pais. Então é mais do que um programa de treinamento, de crescimento para a empresa. É um propósito de Deus, que aquela mulher veio me trazer e que a partir disso, eu, com essas histórias, fui me construindo para poder levar adiante. Que lindo, tô chorando. Claro que eu tô chorando. Que coisa mais linda. Depois dessa oração, depois dessa transformação, como é que aí a Rafaela se cura, né, da depressão? Como é que funciona a partir dali a tua caminhada, então, da passagem da Mara pela tua vida? O que muda? Como é que foi isso também para a família, para tua mãe? Como é que foi esse processo? Desde que Deus mudou a minha história, Ele mudou de toda a família. Porque minha mãe, minha irmã, meu pai viram que o que eu recebi, nenhum outro lugar que nós todos procuramos, a gente havia recebido. E cada um de uma maneira diferente também foi transformado. E a partir disso, então, eu começo a trilhar um caminho na Dale Carnegie voltada para o desenvolvimento de outras pessoas, que iniciou no Geração Futura, que é um programa para famílias, que é uma turma de adolescentes e que ela é voltada para esses valores que às vezes se perdem na família, e também voltada para as habilidades interpessoais, de comunicação, de relações humanas, confiança, liderança, que a gente treina com os jovens, adolescentes. Aí tem o programa também de adultos, que é o Dale Carnegie Course. E, Fábio, além dessa parte profissional da minha vida, a partir, então, da Mara, eu iniciei em outros aspectos. Por exemplo, a própria psicologia, ela vem também com o propósito de reconciliar, porque eu acredito que tudo que eu faço faz parte da minha história. Na psicologia, nessa formação, eu busco também entender mais sobre a cura mental, a cura psíquica, para que eu possa levar isso adiante dentro do meu propósito. Hoje também eu tenho um grupo que é o PGM, a gente chama, um pequeno grupo multiplicador de estudo bíblico de mulheres, e que eu sou líder nesse grupo, junto com outras mulheres, para a gente levar adiante a cura espiritual, não digo nem somente cura, mas a presença de Deus, né, sobre a vida dessas pessoas, apresentar Jesus para essas meninas, essas mulheres que nos acompanham. Hoje tu estás em que semestre da psicologia? 7º semestre. Já concluindo. Exato. O que depois tem, então, na tua vida? O Dale tem a questão desse trabalho espiritual junto às mulheres. E qual é o teu propósito a partir da conclusão do curso de psicologia? Como é que a Rafa vai se movimentar a partir daí? Então, Fabi, tudo na minha vida eu sempre entrego muito a Deus. Eu creio que Ele me colocou na psicologia. Hoje, exatamente, os meus planos é fazer, depois de finalizar, eu acredito que já para o ano que vem, na verdade, iniciar uma empresa voltada para recrutamento, seleção, consultoria, que entre de alinhamento já com a Dale Carnegie também, porque essa é uma demanda muito presente e que a empresa Dale Carnegie não atende. Eu não fiz o curso, Rafa, mas eu li, acho que 3 dos livros. E aí, sempre quando eu lia, trabalhei, fiz vários programas, a gente fez vários programas, Faz Sentido, usando temas sugeridos ali. Fizemos outros programas, Jogo de Cintura, que eu trouxe também alguns pontos, alguns tópicos. E depois da leitura, e relendo de novo e tal, a gente pensa assim, gente, mas é tão simples.
Mas a gente precisa entender, e aí ligar até o que seria sucesso, né? A entender que esse básico, por mais que tu mas que novidade, gente, mas é tão valioso se a gente conseguir fazer aquilo ali, treinar, se perdoar quando não vai dar para dizer, poxa, a vida errei de novo, mas eu sei que tem que fazer diferente. Eu acho que esse é um resgate, independentemente da pessoa vai fazer o curso, não vai, mas é uma volta, eu acho, para a nossa essência. Eu me sentia lendo assim, muito. Revisitar desde a Fabi lá na infância, toda essa construção que a Rafa traz até aqui, e entender a Fabi de hoje. Eu acho que isso é uma ajuda bárbara, sabe? Bárbara. E a gente entender que a genialidade, às vezes o sucesso, ser bem... tem muito mais disso, dessa essência, dessa construção, que a gente vai acabar se dando bem onde a gente decidir. Exato. Que a gente vai estar. Então não tem a ver com profissão, não tem menos a ver com profissão, com carreira, mas é muito mais com essência. Né? Não sei se faz sentido o que eu estou dizendo, mas eu não fiz o curso, ainda quero fazer. Mas lendo e pensando toda a minha trajetória, para mim fica isso, sabe? Exatamente. São valores básicos, Fábio, que a gente diz que Dale Carnegie é o simples que não é fácil de ser vivido. Então, tudo que Dale Carnegie traz na filosofia dele, nos princípios, é muito simples. É simples tu escutar as pessoas. Mas também é um exercício, né, Rafa? Exatamente. A gente não pode dizer, é simples, mas não. É o simples que é difícil. É difícil, a gente precisa insistir, a gente precisa entender aquilo ali, a gente precisa fazer esse exercício todo o tempo, não é meu isso aí, essa agressão que eu tá me fazendo, essa crítica, esse julgamento, não é meu, não é meu, é dele, é dele. O meu é isso, por que eu de repente me afeto tanto, por que eu procuro responder tanto aquilo ali, e não entendo que eu preciso me olhar mais e resolver isso em mim, que isso eu vou conseguir mudar. O outro não, mas isso é a única coisa que eu vou conseguir mudar. E que momento eu queria que tu trouxesse aqui pra gente, um momento que para ti foi mais difícil colocar em prática. Qual é o episódio na tua vida que foi mais difícil tu colocar isso, que tu já sabia, que tu já exercitou, que tu vê que tu funciona, que tu vê isso nos teus alunos, tu vê quando eles saem, mas isso aí faz sentido mesmo, eu vejo como eles se transformaram. Qual foi o momento mais difícil para a Rafa colocar tudo isso em prática? Fábio, os momentos eles são constantes de desafio e eles são em família. É sempre, né? A família é a melhor escola. É a melhor. Gente, agora somos uma família carnejana, como eu digo, porque todos, meu pai, minha mãe e minha irmã fizeram o treinamento, então eles sabem os princípios. E aí, domingos em família, quando a gente está... Isso é muito nosso. É pelo valor familiar que as minhas avós carregaram e que a gente é muito conectado, muito unidos, muito juntos. Mas os domingos e outros momentos em que nós estamos é quase uma cobrança de viver essa filosofia, porque um dos princípios mais desafiadores para nós é o não critique, não condene, não se queixe. E nós somos bastante críticos lá em casa. Aí esses dias meu pai estava fazendo churrasco e aí minha mãe apontou e criticou e falou alguma coisa assim, tu nunca vai mudar. Falou pra ele. E eu, mãe, como é que tu diz isso? Tu não vai mudar, ele falando assim. E ela me olhou e disse, e tu não vai mudar eu falando assim comigo. E daí todo mundo começou a rir. Nas pequenas coisas. Exato. Todo mundo começou a rir porque a gente não estava praticando naquele momento. E porque nós somos imperfeitos e nós somos falhos também e vamos falhar. Mas o legal é que a gente se conscientiza o tempo inteiro. E se ajuda, né, Rafa? Se ajuda. Acho que ter mais pessoas que têm esse entendimento, acho que isso acaba quando
fraqueja. E não é fracasso, isso faz parte do processo de desenvolvimento. Exatamente. A gente vai errar, a gente tem que entender, não se cobrar tanto, né? Ai, agora eu sei como tem que ser, então vou. Não é assim, é um passinho de cada vez. Exatamente. Falamos então da Esther, falamos da Lourdes, falamos da Eliane, falamos da Eliette, falamos da Mara. Mais alguma mulher assim na vivência das amigas, colegas, que tu dizes hoje, essa eu admiro muito, eu tento seguir isso que ela traz? Tem, Fábio, mais 2 mulheres. Uma delas eu citei um pouco, que é a minha irmã, que eu estava dizendo que ela é o oposto de mim, porque ela é a estudiosa, ela é aquela que nunca deu encrenca para a família. Não vai ser o problema. A Rafa era o problema. Ela sempre foi. Tu tá bem cedo aí na trajetória, ainda dá para desfazer esse título ainda com muitos anos pela frente. E a minha irmã, ela justamente me mostrou o quanto isso é importante, assim, de dar continuidade, de ter a resiliência também, porque ela, desde que iniciou estudando para medicina, ela sempre foi muito focada e ela é determinada. Quando ela decidiu que seria dermatologia, a área que ela ia seguir, ela colocava aquele foco de horas de dedicação, de estudo, e ela só levantava, só abria a porta quando ela terminava o estudo dela, quando ela tinha assim encerrado. Ao mesmo tempo, ela sempre buscou pelo equilíbrio. Então, apesar dela ter o foco, ela tinha um horário para ir na academia, o horário para ir nos encontros buscar também a Deus, a espiritualidade. Então, ela é uma pessoa que sempre me mostrou que a importância quando a gente sabe o que a gente quer, a gente precisa colocar foco também, dedicação no estudo, senão a gente fica raso. E como eu tenho um lado mais como o meu pai, assim, que é mais vendedora, mais dos relacionamentos, não era muito do estudo, eu entendi que se eu não olhasse para isso, eu ficaria rasa também. E ela me inspira sempre a buscar profundidade em conhecimento. Não ficar na superfície. Exato, porque ela na dermatologia, assim, nem se eu não fosse paciente dela eu recomendaria, de tanto que ela estuda, Fábio. Ela tem propriedade. Porque essa coisa, a psicologia também, o meu contato com psicólogos me trouxe isso, né? A gente acha que se conhece, a gente chega até uma superfície ali, que a gente acha que é profundidade, né? A gente chega até a superfície, já acha que está lá no fundo, não, mas eu me conheço, eu me sei bem, eu sou assim, eu sou assado, mas a gente chega e acessa aquilo sobre nós, aquilo só que a gente consegue lidar, o que está além, que eu não vou no fundo. E eu acho que isso a psicologia traz muito, assim, da gente entender que precisa chegar no fundo. Precisa. Isso é, por mais doloroso, por mais que exija de nós, esse estar frente a frente conosco mesmos, acho que é muito elementar para a gente conseguir fazer esse processo que tu Exatamente, E nesse aspecto da psicologia aí vem essa última mulher, que é a minha madrinha, a Claudete. Claudete Caldas, isso. Vamos lá para tua madrinha. A Claudete, ela, quando eu estava, principalmente durante a minha adolescência, porque ela virou minha madrinha, eu elegi ela como madrinha porque ela, em vários momentos, como a minha mãe sempre foi muito focada no trabalho, tinha vários dias em que ela não estava em casa. E eu estava ali aflita, com aquele sentimento. E a minha madrinha é minha vizinha também. A vizinha dos meus pais, no caso. Então, na época, eu descia 3, 4 vezes na semana, lá na casa dela. E ela estava sempre ali, com aquele olhar acolhedor, com o disposta a escutar, a derramar amor, carinho, sabe? Então, assim, eu até semana passada eu disse para ela, Clau, como é que tu aguentava eu quase todos os dias aqui? Mas assim, tu com tanta coisa para fazer e tu sempre me dando tanta atenção, tanto carinho, né, tirando o teu tempo para dispor de tanto afeto comigo. E ela dizia, Rafa, eu tenho saudades, por que tu não vem mais? Eu gosto, né, eu te amo. Então é isso, assim, é tu amar as pessoas e demonstrar isso. Porque às vezes a gente diz que ama, mas a gente não tira tempo de qualidade. A gente não escuta as pessoas, a gente não para sinceramente se interessar. Esses são os valores de Dale Carnegie, esses são valores também bíblicos. E a minha madrinha, ela sempre me mostrou isso. Ela é um exemplo de quem, no dia a dia dela,
ela se importa com as pessoas de verdade, de todo o coração dela. E às vezes, Rafa, eu tô me lembrando também de uma madrinha que eu tenho, que assim, de conhecimento, nem sei se ela tem a 2ª série, sabe? Que é aquela mulher que ela fala errado, que ela não sabe se expressar, mas ela é capaz de largar tudo que ela está fazendo, tudo, para ajudar uma pessoa que muitas vezes ela não sabe nem quem é. Exatamente. Nem quem é. Então, empatia, quando a gente fala em empatia, eu até já li bastante, já trabalhei vários programas. Para mim, empatia faz sentido quando tu estás de verdade do lado, quando tu estás presente pelo outro. E como é difícil a gente estar presente para o outro. Que não seja julgando, que não seja criticando, que não seja tomando, já fazendo conclusões sobre aquilo que ele está nos falando. Como a gente não consegue simplesmente parar, estar e tentar só entender o que o outro está sentindo, o que o outro tá te contando, né? E isso parece tão simples, é o que a gente falou dos ensinamentos do Dale. Parece tão simples, parece tão superfície, mas é tão profundo, é tão profundo e é tão bonito, eu acho. É verdade. E muda tanto a vida da outra pessoa, a nossa vida também. Principalmente a nossa, né? Eu acho que se a gente conseguir fazer isso pela gente, já é um grande passo. Agradecer, Rafaela, a tua presença aqui no Inspiração. Foi muito lindo, muito bonito conhecer as histórias da tua família. E o que fica para mim da Rafa, gente, é muito cedo um destaque, uma ajuda, uma carreira que ela ajuda, dá treinamento, dá desenvolvimento, é assim dentro de uma metodologia, mas quem é mulher e quem é jovem sabe o quanto precisa provar, ainda precisa provar, né? E conseguir trazer essa riqueza que para algumas pessoas é fracasso e para algumas pessoas é fraqueza, mas isso é força, quando a gente consegue falar, olhar para o nosso passado e eu tenho muito orgulho de ter trazido aqui. E não tem... como é interessante isso. A gente não conhece. A Rafa vai me desmentir aqui, porque eu sou jornalista, falo a verdade, mas a Rafa me desmente. Eu não conhecia nada dessa história. Nada dessa história. E olha a riqueza que ela traz dessas mulheres. Mulheres fortes, resilientes, mas também mulheres humildes, mulheres que têm os valores da família muito fortes, muito presentes, muito atuantes todo o tempo. E mais do que isso, eu acho que mulheres que têm essa preocupação, esse olhar para o outro. Eu acho que é o que fica de aprendizado, é o que a Rafa está deixando em mim e com certeza aí em todos vocês que nos acompanham nesse 3º episódio. Muito obrigada, Rafa. Foi muito bom, foi realmente um grande prazer conhecer a tua história, como essas mulheres se trouxeram aqui. Eu só imagino que essa mulher vai voar muito longe, para onde ela quiser, com todos esses exemplos. Muito obrigada. Eu que agradeço, Fábio, pela oportunidade, pelo convite. Como te falei no WhatsApp, é uma honra estar aqui. Fico lisonjeada pelo teu convite. E da mesma maneira em que tu disse que seleciona pela admiração, eu vim nesse convite pela admiração que tenho por ti, mesmo sem te conhecer tanto. E da mesma forma que tu disse, para o sucesso é recíproco, que esse projeto e outros projetos também, a qual tu faça parte, tenha sempre muito sucesso. Muito obrigada. Muito obrigada, eu que agradeço. Obrigada, querida. Obrigada.